Então vamos a um texto da palavra de Deus para a meditação de todos que nos encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 7 e o versículo de número 7 ao 12, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Um texto da palavra de Deus muito importante e, por sua vez, creio que conhecido de muitas pessoas que leem a palavra de Deus, conhecem o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Esse texto ele está inserido no Sermão da Montanha. Quando se fala em Sermão da Montanha, as pessoas logo levam na sua memória as bem-aventuranças. E é bem verdade que o Sermão da Montanha inicia-se com as bem-aventuranças, né? No capítulo 5 de Mateus. Mas o mesmo sermão, o Sermão da Montanha, ele estende-se ao capítulo 5, capítulo 6 e também o capítulo 7. E aqui, neste sermão que Jesus estava transmitindo para as pessoas que estavam ali com ele, os discípulos e a multidão, ele fala sobre a bondade de Deus. E se existe algo muito importante e que nós precisamos ter absoluta certeza e convicção que Deus é bondoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é glorioso, que Deus tem todo o poder no céu e na terra, que Deus tem todas as coisas sob controle, tem a nossa vida em suas mãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amigos, irmãos que ouvem-nos nesta programação, Jesus Cristo, ele vem falando aqui no capítulo de número 7, ele fala algo muito importante que Deus ele tem prazer de abençoar os seus filhos, que Deus responde à oração daqueles que oram, que Deus verdadeiramente recompensa aqueles que buscam a Deus nos momentos em que buscam, sejam bons ou ruins. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui nos leva a pensar sobre algumas coisas importantes. Primeiro, que Jesus aqui está dizendo que Deus, ele muito mais pode nos dar coisas boas do que os pais terrenos. Todos que são pais, que são mães, sabem que sempre que podem dão coisas boas a seus filhos. Por exemplo, se o seu filho lhe pedir algo que aparentemente não será bom para ele, o que o pai vai fazer? O pai não dará o que o filho está pedindo, porque o pai sabe que o pedido do filho naquele momento é desnecessário ou irá lhe prejudicar. Assim, semelhantemente, também Deus faz conosco, que somos filhos de Deus. Deus analisa os pedidos que nós fizemos a Deus, e tem muitos pedidos que nós fizemos a Deus que, na verdade, aos nossos olhos parecem muito bons, que aos nossos olhos parecem extraordinários, mas que aos olhos de Deus não são nada bons. Que Deus não vê o hoje apenas, mas Deus também vê o futuro. Uma coisa extraordinária que Jesus fala aqui, ele repete 6 vezes a mesma
coisa. Ele diz no versículo de número 7 e 8: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Olha só o que Jesus está falando. Jesus poderia ter dito apenas: Pedi e dar-se-vos-á, e o recado como um todo seria dado. Mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus, ele decidiu frisar 6 vezes a mesma coisa: pedi, buscai, batei, porque aquele que pede, porque aquele que busca, porque aquele que bate, né? Para nos dar a entender justamente que é preciso perseverar na oração, que é preciso nós perseverarmos em buscar a Deus, em termos comunhão com o Senhor. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscareis, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Ele estava dizendo que nós precisamos persistir na oração, nunca desistir de orar, nunca desistir de buscar a Deus. Então é exatamente isso que eu e você precisamos fazer. Quem sabe você que está me ouvindo neste momento esteja angustiado, atribulado, ou quem sabe esteja pensando: mas eu pedi por tantas e tantas vezes isto ou aquilo, né? E ainda não recebi. O recado que a Bíblia nos dá é justamente esse: siga pedindo, siga orando, continue buscando a Deus, que no tempo oportuno, com certeza, a vitória chegará, a resposta chegará, né? Tudo, a bênção por completo virá da parte de Deus. Amém?